é o nosso maior presente. Este culto foi desenhado para ser mais do que um protocolo. Ele foi feito para ser um abraço na alma de cada um, uma oportunidade para rir das velhas histórias, compartilhar os novos sonhos e, acima de tudo, fortalecer os laços que o tempo tentou, mas não conseguiu afrouxar. Aproveitem cada segundo, conversem com quem vocês não viam há anos. Sim, abracem com força, permitam-se emocionar. Meu querido Joy, meu querido Marcos Vinícius, minha querida Railda, permita-se emocionar, porque a vida é feita de partidas, mas a felicidade real habita na beleza dos reencontros. E essa noite, minha querida Beth, a beleza da noite é este reencontro. Declaro oficialmente aberto o nosso culto do reencontro. Que seja um momento inesquecível para a glória do Deus vivo e para cada um que está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo, 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 Deus onipotente, Deus onisciente. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos teus filhos. E queremos te agradecer agora, Pai, em nome dessa igreja, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que temos de ser chamado teu filho, de ser reconhecido, Senhor, como teus filhos. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, por cada um que entrou nessa igreja, Pai, cada irmão, mas que possamos ser aqui cheios do teu Espírito. Eu quero te pedir, Senhor, por cada pastor que está aqui diante de nós, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse reencontro, meu Deus. Agora que a tua igreja, Senhor, completa aqui nessa cidade, Pai, 40 anos. Naturalmente, devo ter aqui quase esses mesmos 40, Senhor. Ainda jovem, Senhor, 40 anos atrás. Eu encontrei essa igreja, onde graças a ti até hoje, é aqui que eu te cultuo, é aqui que eu presto culto a ti. Nesse momento, ó Deus, nós te agradecemos pela vida dos nossos pastores, nossos líderes, nossos mestres que um dia foram escolhidos por ti, Senhor. Especialmente Pastor Levi,
pastor Luciano, nosso querido pastor Emanuel Mafra, presidente dessa igreja, pastor Florinísio, nosso pastor emérito. Nós te agradecemos pela vida deles, Senhor. E nós também, ó Pai, erguemos as nossas orações a Ti e nos lembramos em gratidão de outros pastores que por aqui passaram e que já estão na eternidade. Pastor Gilson Félix, pastor Nedir, ó Senhor, obrigado pela vida deles também, porque a semente deles ficou aqui, continua aqui, Senhor. Ó Deus misericordioso, nós cremos no Espírito Santo e nós te pedimos o Espírito Santo sobre nós para guiar a tua igreja. Louvado seja Deus. Sim, hoje é um dia. Permitam-se emocionar, amados queridos que estão aqui nessa noite. Gostaria de saber se há algum amigo nos visitando, aquele que talvez recebeu o convite para estar no dia 20, mas por algum motivo não vai poder, aí veio hoje. Alguém nos visitando de outras comunidades evangélicas? Ainda aqui. Então vamos todos dizer em nossa voz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estou vendo ali do lado de Arthur. É um amigo seu, Arthur? Ah, cunhado. Já é cunhado. Bismar acelerou o processo. Deus abençoe, louvado seja Deus pela vida de vocês aqui conosco. Sejam sim, se sintam sim abraçados com força, para que essa noite vocês entendam: o relógio parou. Reencontrar é viver o presente. E há poucos instantes ali atrás, conversando com um dos nossos irmãos que aceitou esse convite, eu queria convidá-lo a estar aqui nessa noite, nosso irmão Samuel Mumu, assim conhecido. Ele falou para mim assim: Jonatas, pelo que eu estou vendo aqui, Gilson, só tem dinossauro aqui hoje. Eu não entendi muito isso, porque essa linguagem, pastor Florinísio, eu não entendo dinossauro, mas nós louvamos a Deus por estarmos aqui juntos, comemorando os 40 anos dessa comunidade. Irmão Samuel, Deus te abençoe, meu irmão. Graças a Deus, irmãos. Amém? Que bom estar aqui hoje na Igreja Batista Sião, comemorando esses 40 anos
E eu já fiquei alegre, conversando com o pastor, com o Jonas, só em ver tantos amigos, né? Os dinossauros, né, Jonas? Tanta gente, Roganati, Zé, Elieta, Jorge, Júnior, né? Bolo, né? E tantos outros amigos lá no filho do Beto, tanta gente. Para a gente já é um motivo de alegria estar aqui junto com os irmãos nessa noite, comemorando esses 40 anos, né? Fiz parte um pouco da história da igreja, quando era ali em Saci Pereira, um tempo ali. Saci Pereira era esse no local. Estrela, Saci Pereira era lá. E meu pai também, né? Estava conversando com o João ali, meu pai também fez parte da história desta igreja. E é com muita alegria que estou aqui e lembrando dele, né? Neste lugar, adorando, glorificando, muito amigo do pastor Florinizio, né? Uma amizade incomparável que os dois tinham, né? De vez em quando o pastor chegava lá no edifício Santana, né, pastor? E algumas vezes o pai adoeceu, teve derrame, o pastor Florinizio sempre pronto ali para levar para o hospital, socorrer. E eu sou muito grato a esta igreja, ao pastor, a todos os membros desta igreja e os amigos encontrando hoje aqui. Vou cantar uma canção de Armando Filho, Aceita-me Como Eu Sou, uma produção. Nós fizemos uma versão, né? Uma produção do pastor Edson Levi, que está aqui, Valdec tocando violão, e por incrível que pareça, essa música ela tem um clipe, tá no YouTube lá você vai encontrar, e foi gravada aqui, neste mesmo lugar. Então, adoramos ao Senhor. Aceita-me como eu sou. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar, muitas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, e os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei que tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tanto, e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja.
a palavra é mais doce, mais pura que mel. Reconheço quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Ó amado e sublime Jesus, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Ó amado e sublime Jesus. Sim, Jesus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E essa noite, sim, estamos todos aqui para continuar louvando e adorando ao Deus vivo, ao Deus que permitiu ao longo dos 40 anos o jornalear desta igreja. Estive essa semana com uma das matriarcas dessa igreja, por que não dizer uma escriba. Eu não sabia que eu ia encontrar um escriba. Na minha geração, irmão Roberati, encontrei uma escriba e ela, em poucos minutos, imagina, ela me falou de algo que ela sentou ali no fundo e ela começou a imaginar, pastor Florinísio, toda a história passando em seus olhos. E aqui estamos, contemplando a glória de Deus pela permanência desse ministério de 40 anos da Igreja Batista Sião. Então essa irmã é uma das escribas que registrou bastante a história dessa comunidade. E eu tive o privilégio, a honra e o prazer de ouvi-la nessa semana. Mas gostaríamos também de convidar a nossa irmã Edinha. E Edinha também faz parte da história dessa comunidade e ela relutou de estar aqui, porque eu sei que não é fácil. Ela disse que está enferrujada, mas ela também vai louvar a Deus junto conosco pelos 40 anos da nossa igreja. Deus abençoe. Faz muito tempo que eu não canto. Eu quero pedir um minutinho da palavra. Minha inteligência geográfica não é muito boa, mas eu me lembro do dia em que eu e muitos irmãos que estão aqui colocamos a pedra fundamental aqui nessa igreja. E eu acho que foi aqui, no lugar do público, foi aqui na frente. Mas uma gratidão imensa, pastor Florencio, que foi meu pastor desde a minha infância, desde a primeira igreja, porque eu tenho tanto a ideia da graça instalada e internalizada no meu coração. E agradeço a minha mãe que aos 13 anos me convidou para vir para aqui. Vamos, lá ficamos jovens, vamos ajudar. E eu que queria ir para a piscina, para um monte de lugar domingo, ela me trazia para aqui. E a gente fez tanta coisa junto, tanta coisa boa a gente conseguiu construir. Obrigada pela oportunidade, mas
como agradecer a Jesus o que fez por mim. E eu sei que muitos irmãos se lembram e cantaram conosco. Vamos cantar juntos? De novo, mais uma vez. Exaltado seja o nome do Senhor por esse momento tão maravilhoso que nós estamos vivendo. Gostaria de convidar mais uma vez o nosso amado pastor Edson Levi, ele que está como nosso participante especial nessa noite. Ele estará também apresentando mais dois dos seus cânticos e vamos juntos continuar louvando a Deus com o seu servo. Oh,
Meus irmãos, que noite especial. Nessa noite especial, eu quero lembrar um pouco de como é o sertão. Quantos aqui conhecem a Caatinga, a Terra Seca? Você conhece? Eu venho de 5 anos pregando Jesus na Caatinga, em qualquer situação que você possa imaginar, e também situações que você não possa imaginar. Tudo é para a glória de Deus. Mas eu quero compartilhar nesta noite como é que a gente prega Jesus na Caatinga. Hoje eu estou na Mata, na linha Poema. Recebi um convite para pastorear a igreja, a primeira igreja batista. Estou um mês, mas carrego as marcas do sertão e falar de Jesus no sertão.
e precisa da salvação. Alumia Jesus minha prece, alumia o meu torrão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. É o Nordeste. E nós somos nordestinos, fortes e valentes, pela graça do Deus maravilhoso. Queridos, está conosco desde ontem, chegou de viagem, uma viagem com certeza bastante longa, de chique, mas ele também aceitou o nosso convite, se esforçou. É o pastor Gilson, o pastor Emerson Luciano, não sei se você lembra dele, mas conhecido como Bolão para os íntimos, para a Igreja Batista Sião, Bolão, mas para aqueles que não conhecem, ele é o Emerson Luciano. E nós gostaríamos de passar a palavra para o nosso orador dessa noite. Nós iremos orar pela vida do seu servo. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Nós iremos orar pela vida do pastor Emerson Luciano. O pastor Emerson Luciano vai fazer a leitura da palavra de Deus. E depois nós vamos convidar o grupo Nova Dimensão. Sim, esse grupo também existiu na nossa igreja e nós conseguimos juntá-lo para essa noite reencontrarmos na música o grupo Nova Dimensão. O pastor Luciano estará no público fazendo a leitura da palavra. Nós iremos orar nesse momento. Gostaria de pedir ao nosso irmão, a nossa irmã Dinalva, por gentileza, irmã Dinalva, orasse a Deus. O microfone vai chegar até a irmã Dinalva. Orasse a Deus pela vida do pastor Luciano e pela palavra de Deus que será trazida aos nossos corações nessa noite. Oremos. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite tão inspirativa, onde estamos te prestando um culto de adoração e louvor ao teu nome, porque só tu és digno, Senhor, da nossa adoração. E agora, Senhor, nós te apresentamos o teu servo, o pastor Luciano, para que tu possas, Senhor, colocar no seu coração, nos seus lábios, a mensagem que tu já inspiraste para que para os nossos corações e que para nós outros seja um momento de abrirmos o nosso coração, a nossa mente e encontrar em ti as palavras de consolo, as palavras de conforto e a mensagem de salvação para esta comunidade. Muito obrigada, Senhor, por tudo, por estes 40 anos de lutas, vitórias. Mas, Senhor, obrigado por esta noite. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Vamos poder sentar. Graça e paz, meus amados irmãos. Eu não tenho nem palavras para poder externar a alegria que está aqui nessa noite. E quando ainda falava com o pastor a respeito da pedra fundamental, eu estava aqui naquele dia. Lembro de uma foto que o médico colocou e ali na frente, em um dos anos de celebração desse aniversário, eu não lembro, mas eu lembro daquela figura que estava lá. Se ele ficasse de lado, ninguém via, tinha que ser de frente, né? Mas graças a Deus pela oportunidade, e é extremamente emocionante estar aqui nesse dia, revendo inúmeras pessoas que com certeza fizeram e fazem parte da história da Igreja Batista Sião, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Sinceramente, há poucos dias a irmã Neide esteve aqui pedindo oração pela minha vida, e de fato, meus amados irmãos, o que eu tenho experimentado é um milagre da parte de Deus. Eu não vou me alongar nessa perspectiva a respeito daquilo que Deus tem feito na minha vida, mas eu só tenho a louvar a Deus e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito. Fora diagnosticado com um nódulo no fígado que estava assim, dentro de uma perspectiva
bastante preocupante, pelo médico que me fez a cirurgia, a primeira. Eu tinha uma pedra na vesícula que tinha 6 centímetros, e quando ele fez, o médico, abençoado meu irmão em Cristo Jesus, ele imediatamente viu outra situação, e aí eu passei a trilhar esse caminho de diagnóstico e ir para Salvador, e nessa luta constante para que esse nódulo fosse retirado, eu estava correndo o risco de fazer o transplante, eu estava na fila de transplante, na realidade, para fazer o transplante de fígado. E meio estudo, Deus foi colocando, levantando as pessoas em oração, e eu montando uma graça e misericórdia do Senhor. E algumas pessoas, alguns amigos chegaram lá em casa e perguntavam para mim por que eu não ficava desesperado ou aflito com aquela situação. E eu lembro bem, pastor Luiz, e aqui eu tive a graça de ter algumas férias ouvindo apenas o pastor Luiz, ali em Elson. Eu lembro muito bem que ele dizia a todos eles: por que eu vou estar aflito? Porque eu só consagrado ao ministério pastoral há uns 27 anos. O tempo todo, pastor Levi, eu preguei a respeito da bondade, da graça, da misericórdia de Deus. Eu consolei inúmeras pessoas. Por que eu agora ia ficar aflito? Em hipótese alguma. E, glorificando o nome do Pai, em meio a isso tudo, uma médica foi lá em casa e foi fazer uma consulta comigo. Levantaram várias pessoas na cidade, se levantaram para nos ajudar. E a médica viu os exames, pastor, e disse assim: tem algo que desencadeou tudo isso. E ela não quis falar para mim naquele momento, e ela disse: faça outro exame. Passou alguns exames, e eu fiz um exame, e nesse exame eu fui diagnosticado com leucemia. E ela não quis dizer para mim. E aí, família, foi um impacto muito grande para mim naquele momento. Mas da mesma forma, de maneira resiliente, eu respirei e disse: o Senhor está à frente de todas as coisas. Contando com a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, eu voltei para o médico para fazer um exame de rotina, uma ultrassom. E esse médico, muito amigo de ovelha, depois que eu fiz a primeira ultrassom com ele, ele chamou essa ovelha e disse assim: tem que aqui te falar uma coisa. Eu não quis dizer para a pastora isso não, mas a situação dele não é nada boa. Aí perguntasse, como assim? Não. Ele tem uma perspectiva boa para ele. Mas quando eu voltei para lá, fui fazer esse exame e eu ele começou a demorar nesse exame, e eu fiquei preocupado. E eu brincando, porque tem um serviço funerário chamado PAFI, e eu pensava assim: não sei se eu ligo para o PAFI, se eu ligo para uma manifestação. E ele demorou bastante, olhar para a cara dele, a cara dele estava muito sério, o celular foi mudando. Aí ele parou, depois de uns 20 minutos, passou e disse assim: pastor, aqui só Deus. Eu falei: não. Como assim? Ele disse: porque não tem nome de mais nada. E eu fiquei assim: como é? Eu disse: não, eu não encontrei nome naquele. E ele coçava a cabeça e disse: e ele é um médico conceituado, disse: não há nome aqui. Eu fui para Salvador, e em Salvador, fui lá ao hospital das clínicas, e a médica teve a mesma reação que ele, e mandou que eu fizesse uma ressonância imediata. Eu fiz a ressonância e ela disse: eu não encontrei nome aqui. Glória a Deus por isso. E a outra situação da leucemia, eu fui lá conversar com a médica, ela ficou tão feliz com ela já. Então não importava mais nada, eu estava feliz. E ela sentou comigo e disse assim: o senhor não vai precisar fazer um tratamento nenhum. Eu falei: como assim? Não. O seu tipo de leucemia é algo que pode ser diagnosticado daqui a 20, 30 anos. E agora não tem tratamento, eu só acompanhar o sofrimento. Graças a Deus, eu quero agradecer de fundo coração à igreja, pelas orações e súplicas, e dizer que há 40 anos essa igreja vive milagres. Há 40 anos. Se nós fôssemos abrir aqui
espaço para contar os inúmeros milagres que aconteceu aqui por conta das orações e súplicas pela misericórdia de Deus, nós passaríamos a noite. Não foi um, dois ou três, foi números. E eu louvo a Deus pela misericórdia do Senhor por esta igreja, pelos irmãos que estão aqui, e aí o pastor Marcos está aqui, mas eu quero pedir licença para eles, assim, para o meu pastor que está ali, porque de fato, você é meu pastor, eu louvo a Deus pela vida dele, por tudo, pela instrumentalidade que ele foi e é na minha vida, eu sei que é na vida de vocês. Eu quero agradecer a Deus, amém? Eu quero chamar os meninos, como o pastor Rodrigues chamava. Os meninos vão cantar uma música. Olha, cabeça branca essa figura. Tem uma foto, você pode colocar ali, pessoal? Tem uma foto muito bonita, quer dizer, não é bonita porque eu não estou, mas nesse dia, dessa foto, eu estava, nosso amigo Neném, que tinha mais ou menos todos, né? Disse, nesse dia você estava em serviço do TG, você não pode estar cantando. Mas ele está aquelas figuras, nosso irmão Alex, que está ali, salvando a memória. Ei, pastor, eu não sei se o pastor Rodrigo lembra aquela foto ali, ainda é lá onde começou a igreja. E eu, ao sair de casa hoje, pastor, falei assim com minha filha mais nova, falei, filha, hoje você vai ter a oportunidade de ver um grupo que cantou quase 40 anos proclamando a salvação da Igreja Batista do Senhor. Louvado seja Deus. Respostas.
Nossa, olha assim, te vira agora, tem 15 minutos. Eu quero convidar os nossos irmãos para lerem comigo dois textos. O primeiro se encontra na carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4. Diz assim o texto, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 7, o texto sagrado. Então, eu prometo ser da visibilidade do nosso tempo mais rápido possível. O texto sagrado diz assim: quanto à minha situação, Tiquito, irmão amado, fiel e ministro que conserva o Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento de nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, uma das salvações, também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for ter convosco, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, uma das salvações, estes
são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda as orações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e possam testemunhar a respeito de Epáfras, de que muitos se empenham com vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela, e depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lido também na igreja dos Laodicenses, e vocês leiam também a carta que ele é de Laodiceia, e digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa, a salvação de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. Amém? Um outro texto bem próximo a esse, como aqui em Filipenses 2, versículo número 5, os irmãos podem acompanhar. Diz assim: tenho entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em algumas outras traduções diz: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Amém? Amados, quando Jonas confiou-me essa importante tarefa de estar aqui, e eu recebi com alegria, buscando da parte do Senhor ao texto que o Senhor nos orientaria para trazer essa mensagem, uma vez que ela se tratava de um reencontro. Deparei com esse texto e, ao ler esse texto diversas vezes, era como se Paulo estivesse promovendo um reencontro. Era como se Paulo estivesse escrevendo e costurando de maneira habilidosa um reencontro, porque os personagens que se encontram aqui nessa saudação têm muito a falar conosco. Da prisão, da primeira viagem que Paulo fez até a sua prisão, dista mais ou menos cerca de 15 a 16 anos, mas dada as circunstâncias e contexto daquela época, por não ter os meios de comunicação, de locomoção que nós temos hoje, esses 15 anos poderiam muito bem se tornar 40, dadas as dificuldades de comunicação que existia ali. E Paulo, meus amados irmãos, depois de um grande período, ele faz a primeira viagem ali na Ásia Menor, depois a segunda viagem na Europa, a Macedônia, a Caia. Na sua terceira viagem, ele está fazendo o processo de consolidação agora, e ele está tendo na sua mente a rede de igrejas que ele conseguiu implantar. Mas uma coisa é o fator da implantação da igreja, da obra missionária. Uma outra situação é o fator da consolidação dessa obra, da consolidação dessa igreja que foi implantada, mas agora ela precisa de alinhamentos, ela precisa de posturas, a fim de que ela permaneça firme a ponto de suportar as pressões que virão a ela. E nesse contexto da carta aos Colossenses, bem logo depois ali, cerca de 2 anos, essas igrejas iriam enfrentar uma pressão muito grande. Nesse contexto aqui que Paulo escreve, ele escreve a Éfeso, aos Colossenses, escreve também aos Filipenses e também escreve a carta a Filemon e uma carta que nós não temos irmãos, que é a carta de Laodiceia. Ele está escrevendo para essas igrejas e, tal como habilidoso fazedor de tendas, sabia costurar muito bem. Ele sabia que a força não estava em um tecido ser muito bom, resistente, porque a minha força é resistente, mas do equilíbrio que havia entre essas duas situações, a fim de que as pessoas fossem
suportadas. Paulo está costurando vidas. Paulo está alinhavando com o sangue do Cordeiro pessoas que tinham suas próprias histórias, pessoas que tinham suas vivências, pessoas que possuíam suas jornadas, suas alegrias, suas tristezas, mas agora Paulo está dizendo: Cristo é tudo em todos. E ele promove esse reencontro. E eu quero refletir algumas coisas a respeito disso, fazendo essa intercessão que eu li aqui na Carta aos Filipenses. Porque eu só entendo de que este reencontro, esse alinhamento que Paulo promove aqui, com essa igreja, com esses personagens, só é possível porque quando Paulo diz assim: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Paulo não está falando de algo volátil. Paulo não está falando de um sentimento, de uma sensação. O verbo que é empregado aqui, prodeter, é um verbo que fala de uma disposição mental. É um verbo que fala a respeito de uma determinação em alcançar o objetivo. Não é algo que daqui a pouco eu não sinto mais, mas é uma disciplina de um posicionamento que fez com que Jesus Cristo abrisse mão da sua glória e mergulhasse na nossa história. E Paulo diz: tende em vós essa mesma disposição que houve em Cristo Jesus, essa mesma disposição, essa mesma determinação na caminhada, na jornada de vocês enquanto igreja. Paulo está costurando essa coxa de retalhos de vidas que foram plantadas e agora ele está formando um corpo. E para que este corpo seja consolidado, ele precisa que este corpo tenha esse mesmo pensamento. Essa história de 40 anos que nós vivenciamos aqui, e foram inúmeras histórias, e nós sabemos de centenas de pessoas que passaram por aqui, outras estão em outros lugares, outros já não estão mais conosco aqui vivendo, mas elas foram costuradas por esse pensamento, por essa determinação de quem tem um porquê, suporta qualquer como. E porque nós temos essa mesma determinação e tivemos, nós conseguimos, ao longo de 40 anos, ser a Igreja Batista Cívica. Nós conseguimos vivenciar jornadas, histórias, nós conseguimos viver alegrias, tristezas, nós conseguimos ser corpo independente de quem nós somos, independente da nossa postura, independente daquilo que nos faz ser seres humanos. Aqui, Cristo é tudo em todos. E a história nos revela isso. Basta olharmos para essa igreja, não só para este corpo que está aqui agora à noite, mas a história nos revela que aqui Cristo é tudo em todos. E nessa caminhada eu quero refletir alguns pontos. A primeira dela é que a graça de Deus, na aplicação desse texto, ela nos dá a oportunidade de entender de que relacionamentos, eles são transformados, eles são vividos em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo para a gente aqui: a graça faz com que a gente abra mão de nossas próprias escolhas. A graça faz com que a gente abra mão de nossas permissões, de nossas vontades. Não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. O primeiro personagem que eu me deparo aqui é um personagem que eu me lembrei muito bem quando eu estava refletindo sobre essa mensagem, uma mensagem que eu ouvi que o pastor Paulo disse. Primeira vez que eu ouvi, no domingo pela manhã, pastor. E ele falava a respeito de Paulo e Barnabé. E naquela manhã, nós estávamos fazendo a reflexão, e eu nunca tinha parado para refletir sobre aquilo, a respeito de que, como nós cristãos, nós podemos ter desavenças com ele. E Marcos foi o pivô dessa desavença. Na primeira viagem missionária. E foi uma jornada muito grande, ela está lá em
dá para mim. O negócio arrochou e abriu mão da caminhada. Agora Paulo se prepara para uma nova viagem. E se preparando, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tornasse ele novamente nessa caminhada. E ele começou uma briga tão grande que não foi possível a aqueles irmãos que foram separados pelo Espírito Santo de Deus seguir juntos. Barnabé chamou Marcos e embarcou para Chipre. E Paulo seguiu sua caminhada. Só que lá na frente, meus amados irmãos, Paulo vai escrever na segunda carta de Timóteo assim: me traz Marcos, porque Marcos é muito útil. Nesse processo, meus amados irmãos, o tempo passou e as mágoas elas foram dissipadas. Nesse processo, tanto, houve amadurecimento. E nesse processo de amadurecimento, Paulo diz: eu não quero lembrar das coisas que ficaram lá para trás. Paulo nem sequer lembra da desavença que ocorrera entre ele e Barnabé. Ele só diz que Marcos era útil. E Paulo, fazendo essa postura, Paulo vai dizer a esses amados irmãos: olha, se Marcos foi ter convosco, recebam bem. O que para nós, esse reencontro, talvez outros reencontros vão acontecer aqui, significa que nós devemos ressignificar nossas histórias, de que mágoas elas devem ser dissipadas, e que nossos corações devem estar aos pés da cruz, para que Cristo possa ser tudo em todos, e para que a glória do Evangelho reflita em nós, e para que nós possamos ser de fato corpo de Cristo que se manifesta neste mundo tão hostil que precisa dessa igreja. Quando eu falo dessa igreja, eu não falo especificamente da igreja, mas eu sei que nós precisamos, enquanto corpo do Senhor Jesus Cristo. Se existe alguma mágoa, se existe algum desentendimento, se alguma coisa, se alguma dúvida ficou, Paulo está dizendo, incluir Marcos aqui, diz assim: pense de forma diferente. Não existe espaço para o corpo de Cristo para esse tipo de postura. Porque eu aprendi algo interessante, que o Evangelho, ele é hóspede de uma cultura. Ele é sempre redentor. E não importa, meus amados irmãos, não importa o que nós pensamos, não importa como este mundo se configura hoje, não importa quais são os avanços tecnológicos que temos hoje, não importa o quanto a ciência se armorou e cresceu, Cristo continua sendo o mesmo, e a palavra continua sendo a mesma. E essa palavra nos impulsiona a pregar, a viver como corpo de Cristo. E não somente ele fala sobre Marcos, mas é uma outra pessoa aqui, um outro personagem, que ele vai trazer outra reflexão, e é a respeito das barreiras e preconceitos que devem ser quebradas. Ele fala a respeito de Onésimo. Nesse reencontro, nessa live que ele abre, se tivéssemos hoje, nesse encontro virtual, ele vai dizer assim: Onésimo está indo me representar. E aí se faz Onésimo e aí? Onésimo representava, meus amados irmãos, uma quebra de paradigmas muito grande. Porque Onésimo era simplesmente um escravo, fugitivo. E ele escreve essa carta de Filemão, e provavelmente essa carta estava indo endereçada a Filemão também, uma carta que cita para eles, alguns conhecem a carta de Filemão, e diz: recebam como se recebesse a mim. Agora Filemão, ele precisa se posicionar na sociedade. As pessoas iam olhar para Filemão e olhar para a casa dele e dizer: este não é aquele que lhe causou
mas agora, como está dizendo, recebam como se estivessem recebendo da mim. Ele continua sendo seu servo, mas acima disso, ele é seu irmão em Cristo Jesus. Aquilo que une vocês agora é muito maior do que qualquer referencial social. E aí, amados irmãos, eu aprendi ao longo dessa caminhada, percorrendo aqui, de que aquele que foi levantado por Deus como habilidoso construtor de tenda nos ensinou nessa caminhada de 40 anos de que aqui todos caminhavam sem nenhuma diferença social. Essa foi a realidade. Eu lembro muito bem, aí eu estudava ali, antigamente era Guerre, né? Hoje eu não sei como é a cidade mais, mas ali e estava construindo aqui esse templo, e esse templo, a construção foi uma referência muito grande. E uma aluna, uma colega, não sei mais o nome, diz assim: você viu que igreja foi construída ali? Aquela igreja dos ricos. E eu falei: como é a história aí? Eu falei: não, você está paralelamente enganado. Nós caminhamos dentro desse espaço aqui, e aqui eu quero abrir esse país assim, eu louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo Paulo. Paulo foi início, né? Porque nos ensinou em nossa caminhada, nesse encontro a gente pode vivenciar isso, de que Cristo é tudo em todos. E de que nessa caminhada aqui, habilidosamente, como construtor de tendas, ele pôde posturar, e nós sabemos, e ele mais do que podemos saber, o quanto se esforçou para que barreiras e preconceitos fossem derrubadas, para que nós pudéssemos construir um corpo saudável e vivêssemos aquilo que a palavra diz que temos que ser, irmãos em Cristo Jesus. Um desafio muito grande, meus amados irmãos, que nós vivenciamos aqui. Um desafio muito grande, um desafio que marca a nossa trajetória, que sem dúvida alguma vai marcar aqueles que estão aqui nessa noite, a maneira, muitos estão congregando, outros estão congregando mais aqui, muitos outros passaram por aqui, já não estão mais conosco, mas sempre viveram como referência. Eu encontrei, certa feita, com uma pessoa, eu estava passando em determinada praça e encontrei uma pessoa e ela estava sentada em um bar e eu sentei. Eu disse: como é que você está? Tudo bem? Aí ele me abraçou, chorou, colocou um copo de cerveja que ele tinha tomado, e eu sentei e comecei a conversar com ele. Ele olhou para mim assim e disse: só podia ser o vereador do início. E eu dei risada para sentar aqui, para não torcer o nariz, e para me abraçar, e para dizer que a graça de Deus restaura, tinha que ser. E eu fui naquela noite com ele abraçado e dizia assim: a mesma igreja da qual você caminhou, fez parte, e você tem os seus motivos pelo qual você afastou, é a mesma igreja que está de braços abertos, com o mesmo evangelho restaurador, transformador. É isso que nos faz ser igreja. E Paulo, meus amados irmãos, estava postulando e escrevendo a esses amados irmãos nessas saudações. Olha, receba a Jesus, o justo, e ele caminha um judeu junto com um escravo. Vocês vão caminhar para o passo, lado a lado, porque em Cristo Jesus as barreiras caem. Não existe bárbaro, não existe cita, não existe judeu, não existe grego. Cristo é tudo em todos. E nós precisamos aprender
a vivenciar essa realidade. Porque em Cristo Jesus nós somos fortes. Em Cristo Jesus nós nos amamos. Em Cristo Jesus nós nos perdoamos. Em Cristo Jesus nós somos edificados. Em Cristo Jesus nós consolamos uns aos outros. E temos a alegria de olhar um no olho do outro e dizer assim: como é que eu vejo você? Como eu vou te abraçar? E saber de que as histórias que nos separaram, elas são infinitamente menores do que o vínculo que nos aproxima e nos faz ser povo em Cristo Jesus. Nós somos amigos, irmãos em Cristo Jesus, fraternos companheiros de jornada, e não importa onde estejamos, nós somos povo. Amém? Eu quero ter a alegria, me permita, pastor, meu amigo João, vocês já passou da primeira convidar o meu apóstolo Paulo, porque eu quero convidar. Você pode vir, pastor? Não? Daí, pode orar aí? Pode? Daí mesmo? Então, por favor. Eu quero pedir, fazer essa licença poética e pedir que o nosso apóstolo Paulo possa orar nesse momento, porque essa história de 40 anos, ela foi arquivada pela graça e misericórdia de Deus na vida deste Senhor. E nós estamos aqui nessa noite, sim, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, mas porque Deus nos usou como instrumento. Vem, eu gosto. O microfone que se pelo amor de Deus. Agradecemos, Senhor Deus, as motivações que nos trouxeram a este lugar, para o mundo desta noite. Nós te agradecemos a vida do pastor Luciano. Ele é fruto, Senhor Deus, do trabalho desta igreja, da graça de Jesus Cristo. Leva-nos em paz aos nossos lares, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, gratidão a Deus por todos que aqui estiveram nessa noite. Nós não podemos deixar de dar alguns rápidos avisos. Após o culto nós vamos ter um lanche, então não vá embora, nossos queridos amigos visitantes, nossos amigos do reencontro. Nós vamos ter um lanche aqui no fundo, tá, por favor? Mas antes de nos dirigirmos até o lanche, nós queremos fazer uma foto com todos os nossos queridos do reencontro e todos que queiram também fazer parte dessa história. Vem aqui para frente para nós tirarmos a foto oficial do culto da saudade. Enquanto isso, o pastor Edson Levi vai fazer o nosso pós-lúdico e logo após Edson Levi nós estaremos orando silenciosamente e estaremos assim encerrando o culto dessa noite. Louvado seja Deus por isso. E como eu falei, o nosso relógio, ele a partir de agora volta aos seus ponteiros. E os 40 anos próximos começam a se contar a partir de já. Pastor Edson Levi, muito obrigado também por ter recebido o nosso convite. E Deus continue abençoando vocês e o ministério. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo.
e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço que temos no só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em